Jonathan Valadão, sou líder de adolescente pelo Ministério de Juventude Intense da Primeira Igreja Batista de São Cristóvão, na cidade de Cabo Frio. O ministério esse está sob a liderança do pastor Lucas Coriolano e pastor presidente da igreja, né, o pastor Arthur Costa, meu pastor. E hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre ministério com adolescente, de adolescente. Trabalho com adolescente desde a minha adolescência. Me converti em 99 aqui mesmo na Primeira Igreja Batista de São Cristóvão, e desde 2001 que eu trabalho com liderança de juventude, de jovens, adolescentes. E uma das áreas que eu mais gosto dentro do ministério é trabalhar com os adolescentes, por incrível que possa parecer. Gostaria de agradecer ao pastor Diego, ao pastor Rodrigo Zambrotti pelo convite. Que Deus possa estar abençoando vocês, o ministério de vocês. E é isso. Me pediram para estar indicando algumas literaturas. Não ser somente chegar aqui e falar por falar, mas ter, lógico, uma literatura para indicar, para que vocês possam estar acompanhando, por aí vai. Qual é o grande problema? No Brasil, as literaturas normalmente são para jovens. Vou até dar um exemplo. Não sei se vai dar para ver direitinho. Os livros são todos assim, Ministério com Jovens, e por aí vai. E com 1, 2, 3 capítulos específicos falando sobre adolescente, mas normalmente o foco é jovens. Diferente dos Estados Unidos. Estados Unidos, normalmente, eles focam as literaturas no trabalho até os 17, 18 anos, porque depois disso o jovem vai para a universidade, vai preparar para o futuro, e eles meio que se afastam um pouco de igreja. Então, normalmente, se vocês até observarem filmes, em séries e por aí vai, normalmente eles focam naquela idade de adolescente até os 18, 19, em alguns casos 20 anos. E infelizmente no Brasil é ao contrário. Mas os livros que eu normalmente uso, eu sou professor de história, com formação agora em psicanálise, agora que eu digo porque eu terminei há 2 meses atrás o curso de psicanálise, estou ainda no processo de conclusão, né, desse curso. E alguns livros que eu uso são livros voltados principalmente para quem são os adolescentes, como que eles se relacionam, como que é o ambiente que os adolescentes gostam de frequentar, porque eu entendo que eu preciso saber disso para conseguir entender quem são os adolescentes. Então, os livros que eu indico, lógico que primeiramente a Bíblia, tá? É a base de qualquer ministério. Eu não trouxe a Bíblia porque, na verdade, o meu celular que está a Bíblia, aqui no tablet também é onde está a Bíblia, por causa do problema que eu tive de visão. Eu quase não consigo, hoje até menos, até dá para ler quando a letra é maior, mas eu tenho dificuldade para ler no papel, então normalmente eu uso a Bíblia ou no tablet ou no celular, que é o aparelho que está filmando. Então, primeiro, a Bíblia, óbvio, se você é líder de adolescente, líder de jovem, e a Bíblia é o último livro que você vai pesquisar, o último livro que você vai estudar, você está começando de trás para frente. Como diz o ditado, você está colocando a carroça na frente dos bois. O primeiro livro que você tem que estudar é a Bíblia. A Bíblia tem que ser o alimento, português bem claro e bem entendível, o alimento para qualquer líder, seja em qualquer ministério, em qualquer área. O segundo livro, que é esse aqui, Ministério com Jovens, do pastor Marcos Madaleno, lá da igreja da cidade, da editora Inspire. É um bom livro, você acha ele na Amazon, tá? Um livro muito bom. Não é um livro específico para adolescentes, mas ajuda bastante a entender muitas coisas do mundo atual, tá? No mundo que os adolescentes estão inseridos, no mundo que nós estamos vivendo. Os adolescentes de hoje não são os mesmos adolescentes que nós fomos, no meu caso, há 15 anos atrás, 17 anos atrás, no caso de outros menos ou até mais. Os adolescentes de hoje estão muito, mas muito diferentes dos adolescentes da nossa época.
Outro livro que eu indico, um livro que a gente já fez até aqui na igreja, uma palestra para os pais, tá? Que é muito importante. Limite para os adolescentes. Fortaleça laços e estabeleça limites. Dr. John Townsend. Espero que eu tenha falado o nome certo, né? Quando dizer sim, como dizer não. O sim, ele é super importante para essa geração de adolescentes. O sim, ele é edificador e serve para o crescimento, sendo que o não, ele ensina. O não, ele ensina nossos adolescentes que nem tudo na vida a gente vai receber um sim, nem tudo que a gente quer a gente vai conseguir, nem tudo que a gente pede a Deus, Deus vai dizer sim. Então é super importante para se trabalhar, quem se trabalha com adolescente, saber como e quando dizer sim e não, tá? E o livro, que aí eu trouxe até aqui o Kindle, porque eu não tenho ele físico, é Adolescentes, o Desafio de Entender e Conviver. Vou pedir para o menino que está me ajudando aqui na filmagem, ele me dizer se ele focou. É do Francisco Batista Neto e Luiz Carlos Osório, com a ajuda de mais alguns colaboradores. É um livro muito bom, você acha no Kindle, quem tem Kindle, eu não sei, mas provavelmente na Amazon deve vender dele físico, eu nunca pesquisei. E é um livro muito importante para quem trabalha com adolescentes, para entender quem são os adolescentes nos dias de hoje. Como eu disse, não adianta eu ser líder de adolescente, eu chegar aqui, virar para vocês e falar: vamos ler fulano de tal, pastor ciclano, bispo tal, se eles não têm um trabalho com adolescentes. Nós precisamos sim pegar livros seculares para entender tanto a parte psicológica quanto a parte psicossocial do adolescente dos dias atuais. Como eu disse, nossos adolescentes de hoje não são os mesmos adolescentes que nós fomos. Minha geração de adolescente foi uma geração, só para vocês verem, eu conseguia ser adolescente e ser líder ao mesmo tempo. E era super respeitado, inclusive, pelos jovens da época. Então, minha geração de adolescente era uma geração que entendia que não era por causa da idade que alguém tinha, exercia liderança sobre ele, mas sim pelo respeito, pela forma de agir e principalmente por ter sido nomeado pela igreja. Nos dias de hoje, não está mais assim, tá? Nos dias de hoje, se você colocar um adolescente na liderança do adolescente, é muito difícil de respeitar. Esse adolescente, ele tem que estar firme no seu pensamento, tá? Firme na sua liderança e ser um líder nato. Ah, mas Márcio, o que isso importa para mim que já sou líder? Isso importa demais, porque de acordo com o pastor Arthur, que é o meu pastor aqui, a gente tem que viver a liderança já pensando em quem vai entrar no nosso lugar se a gente morrer. Ele até brinca que é meio fúnebre pensar assim, meio estranho pensar assim, mas é basicamente isso. A gente não sabe do dia do amanhã, principalmente esse ano, que é o ano que a gente está vivendo, cheio de vírus, cheio de problemas. A gente não sabe qual é o dia de amanhã. A gente não sabe até quando que a gente vai conseguir, até quando a gente vai estar vivo para tocar nosso ministério. E o português bem claro: e se a gente falecer hoje, quem é que assume? Nós temos que estar sempre pronto a preparar. E eu entendo que os adolescentes são automaticamente a geração que a gente está preparando para substituir a gente. Substituir a gente na liderança do próprio ministério, lógico que quando eles estiverem mais velhos, na liderança da igreja como um todo, são os próximos tesoureiros, secretários, vices, quem sabe, próximos presidentes, pastores, diáconos e por aí vai. E como que a gente precisa fazer para preparar esses adolescentes? Nós temos que ensinar hoje o que é ser batista, o que é ser cristão, como que é ser cristão, para que a gente tenha uma futura igreja da mesma forma que nós
tivemos hoje nós temos hoje porque prepararam para a gente lá atrás. Alguns devem estar se perguntando assim, por que tem que ensinar o que é ser batista e o que é ser cristão? Não é batista que é cristão. Todos nós somos cristãos, batista, presbiteriano, metodista e por aí vai. Sendo que nós temos os nossos ensinamentos, as nossas crenças, nossos conceitos, tá? Nossas regras de vivência e por aí vai. E sim, nós precisamos respeitar isso. Então é de suma importância passar a nossa história para frente. Como historiador, não posso chegar aqui e falar com você bem assim, não, vamos tocar daqui para frente, que batista, vamos esquecer a história. Não, nós somos uma igreja tradicional, nós somos uma igreja histórica e que daqui a 100 anos nós precisamos ser reconhecidos como uma igreja histórica, passando pelas mudanças naturais, mas não deixando de ser uma igreja histórica. Nos últimos anos tem crescido muito e começaram a surgir os ministérios com adolescentes. Muitos de nós não vivenciamos ministério de adolescentes na nossa adolescência, nós vivenciamos ministério de juventude, ministério de jovens e adolescentes, ou no meu caso, eu vou denunciar a idade, apesar que eu já falei 17 anos atrás era adolescente, denunciando a idade, né? Unijade ou Unijar, que até hoje algumas igrejas ainda trabalham com esse formato de união de treinamento, e isso é interessantíssimo, não descarto, não acho ruim, mas antigamente se tinha esse costume de se trabalhar juntos. Eu não vejo problema algum trabalhar adolescentes e jovens juntos, não vejo, mas seria bem melhor se tiver um ministério separado nos dias de hoje. Por quê? Na minha época, eu com 13 anos, 12 anos, eu entendia muito o que um jovem de 19 anos, um jovem de 25 anos estava falando. Eu sabia que eu não tinha aquela idade, eu tinha uma limitação, mas eu entendia muita coisa. Os adolescentes de hoje já não estão mais assim. Os adolescentes de hoje estão demorando mais a envelhecer. Minha adolescência, eu fui incentivado desde os 11, 12 anos a estudar, a buscar ser alguém na vida, como a gente falava, e principalmente a sair de casa. Era você estuda, casa e some. Eu, como vocês podem ver, não sou casado, então ainda estou dentro de casa porque eu sou radical, não quis casar. Mas basicamente a gente aprendia assim. Os jovens de hoje não querem mais casar. Hoje você pega um jovem de 29, 30 anos que eles não estão nem pensando ainda em casar. Aí vocês vão falar, tá, Márcio, mas o que isso reflete no Ministério de Adolescente? Tudo. Hoje um adolescente não pensa mais com 12, 13, 14 anos que ele vai ser da vida. Ele espera um pouco mais. Ele não tem mais aquela correria para pensar nisso. Então, automaticamente, isso é normal, ele está demorando mais a amadurecer. Então, o que antes a gente tinha um ministério, ao qual a gente, no próprio Embaixadores do Rei, nas próprias Mensageiros do Rei, a gente já chamava para o chamado ministerial, já chamava atenção. Quem é você? O que Deus quer para você no futuro? Hoje a gente já não está mais trabalhando dessa forma. Hoje a gente já trabalha de uma forma ao desenvolver o psicológico do adolescente, desenvolver quem é ele na igreja, desenvolver o que ele tem que crer e o que ele não tem que crer. Por que eu estou te falando que ele tem que crer? Nos dias de hoje, a escola está ensinando o tempo todo a eles alguma coisa, tá? É um tal de um feminismo de um lado, daqui a pouco, não estou dizendo que o feminismo é ruim ou que é bom, não me cabe dizer isso. Daqui a pouco é uma ideologia de outra coisa do outro lado, e por aí começa eles serem massacrados de coisas que batem de frente com a ideologia cristã, com aquilo que a gente pensa enquanto igreja, tá? Então, nossos adolescentes de hoje não são os mesmos adolescentes do início dos anos 2000. E isso, hoje para mim, se torna importante a criação dos ministérios de adolescentes desvinculados ou
mesmo igual aqui na minha igreja acontece, existe o Ministério Intenso, que é o Ministério de Juventude, e tem um departamento dentro do Ministério, que é o de adolescentes, ao qual está sob a liderança minha, do Lucas e da Raíza, que são mais 2 jovens daqui da igreja. Por quê? Porque nós entendemos a necessidade de alguém pensando exclusivamente nos adolescentes. E como eu trabalho dando aula, trabalho em sala de aula com adolescente, automaticamente eu vivencio com eles algumas mudanças. Então, eu estou já trabalhando desde 2008 com educação. Os adolescentes que eu vou pegando cada ano, ele já vem diferente por causa da cultura e por aí vai. Então, nós precisamos hoje os adolescentes da nossa época, eles aceitavam ID. Os adolescentes da época atual é ID, por quê, para onde, com quem. Nossa época era, o pastor virava para a gente e falava: Márcio, vai lá e faz isso em tal igreja, vambora. Hoje é fulano, vai lá e faz isso em tal igreja. Por quê? Porque o pastor de lá precisou, mas lá não tem ninguém para fazer? Não, pediu ajuda nossa. Tá, mas não poderia arrumar alguém lá? Os nossos adolescentes de hoje, eles estão mais indagadores e ao mesmo tempo eles querem saber mais das coisas e ao mesmo tempo eles querem ter menos trabalho para pesquisar, para buscar, para tentar entender. Infelizmente, precisamos ter um trabalho. É importante que temos um trabalho de transição. Aqui nós fazemos um trabalho com o Arco Kids, que é o Ministério Infantil. E também fazemos a gente precisa também fazer com o Intense. No Intense nem tanto, porque já é parte do Ministério. Mas a gente precisa fazer uma transição. Como assim uma transição? Eles precisam saber que está chegando o momento de sair do Ministério Infantil. Ministério Infantil aqui, culto integral durante o culto lá de baixo. Tem um culto junto aqui até os 11 anos. Então eles precisam começar a entender que nem todo culto eles sobem. Tem culto que a própria líder já coloca que é até os 8 anos, para eles começarem já a assistir culto lá embaixo. Tem cultos que eles colocam, o próprio Ministério Arco Kids, tá? Não é nem ainda com a gente, da juventude, do Extreme, que é como a gente chama os adolescentes aqui. Eles começam a colocar os futuros adolescentes, né, os juniores, para trabalhar como tios, como a gente chama aqui. Trabalhar como? Ajudar as crianças a subir escada, ajudar as crianças a descer escada, ajudar a ir no banheiro, as meninas levando as meninas no banheiro, os meninos levando os meninos, ajudar a ter responsabilidade e compromisso que já pede no Ministério de Adolescentes. Quando eles chegam pra gente, muitas vezes já chegam pra gente assim, com outra cabeça, com uma cabeça de servir, de ajudar, e muitos ainda querem ficar lá nas crianças, a gente tem que ir lá puxar com laço, isso é normal. E a mesma coisa acontece quando chega aos 18. Muitos adolescentes não querem sair do Ministério de Adolescentes. Por quê? Indo para o Ministério de Juventude é virar para a igreja e falar bem assim: amadureci. Então eles não querem ir para o Ministério de Juventude. Eles querem ficar ainda participando dos congressos de adolescentes, dos eventos de adolescentes, porque é um medo, a gente chama até um pouquinho de síndrome de Peter Pan. Peter Pan? Peter Pan, desculpa, fiquei na dúvida. Síndrome de Peter Pan, que é não querer crescer, não querer envelhecer. O Will, que está aqui atrás, ele é um ex-adolescente e, assim, passou por essa fase. Os jovens não fazem nada, e os adolescentes fazem muita coisa, de não entender que os adolescentes têm tempo e o jovem precisa trabalhar. Isso é normal, eu passei por isso, muitos já passaram por isso e alguns adolescentes de 18 anos hoje passam por isso, tá? E é importantíssimo a gente entender isso. Nós precisamos entender que os adolescentes são frutos da sua época. Mas por que você está falando que os adolescentes são fruto da sua época? Já não é a primeira vez que você fala que mudou, que é diferente. Nós precisamos focar nisso. A geração
que está chegando agora não é a mesma geração que vai chegar no futuro para você. Líder de adolescente não pode ser com cabeça fechada. Nós temos que estar sempre com a mente aberta. Aberta, lógico, e repito, focado na palavra de Deus. Por quê? Vocês vão me entender agora. Aberto para entender que os adolescentes atuais são diferentes, tá? Mas sem perder a Bíblia, sem perder o nosso foco. Então, a geração passada era uma geração que queria muitos eventos, tá? Eles pediam eventos, quando não tinha, eles queriam eventos. Eventos como Acampa Dentro, congressos, retiros e por aí vai. Tanto que nós tivemos um grande crescimento de retiros, de congressos. Nós tínhamos aqui no estado do Rio de Janeiro o Conaberge, aí você vinha aqui para Jubal, que é a minha associação, da minha juventude, nós tínhamos o Conabal, que é o Congresso de Adolescente, tinha o Conjubal, que é o Congresso de Juventude, como não tinha limite de idade, eles iam também. Nossa, a geração passada, que é a minha também, nós queríamos congresso. Meu primeiro Conaberge foi o 24º, foi o meu primeiro Conaberge. Então nós queríamos isso. Vamos embora, evento aqui, evento lá, vamos conhecer outras pessoas, vamos conhecer mais gente, por aí vai. E os adolescentes que estão chegando agora para mim aqui, já estão ao contrário. Eu viro para eles e falo bem assim, galera, e aí? Tem um congresso tal. Congresso, Márcio? Não tem nada para fazer não? Eles já não estão mais naquela pegada de congresso. Então nós já mudamos a nossa característica na geração. O que nós devemos fazer? Nós, líderes, precisamos nos adaptar. Não podemos, em momento nenhum, forçar que eles se adaptem ao nosso pensamento. Por que estou falando isso? Que nós não podemos, em momento nenhum, forçar que eles adaptem ao nosso pensamento. Os adolescentes, se você começar a forçar, eles começam a se afastar de você. Nós precisamos puxar os adolescentes para a gente, nunca afastar. Então nós precisamos entender o momento em que eles estão vivendo agora. Qual o momento que eles estão vivendo agora? Eles, por incrível que possa parecer, eu acho isso até estranho, não vou mentir para vocês. A nossa geração queria conhecer pessoas novas. Essa geração, eles querem conhecer pessoas que eles já conhecem. Eu percebo isso nos dias atuais. Eles buscam conhecer quem está com você aqui. Então, você vira para eles e fala bem assim, poxa, vamos para um congresso. Ah, não. Pô, vamos fazer uma Acampa Dentro. Pô, vamos. Aí eles querem trazer seus amigos da escola para o congresso da igreja. Normalmente a gente não vai deixar, porque eu não posso trazer que eu não conheço para dentro do convívio aqui. Mas eles querem trazer pessoas que ele conhece para apresentar para os seus amigos da igreja e os seus amigos da escola. Vocês estão entendendo aonde que eu quero chegar? Eles já não querem mais um convívio amplo. Eles estão buscando hoje um convívio social um pouco menor. Mas sabe por que disso? Na nossa época, se eu fosse para o congresso e conhecesse alguém no congresso, me tornasse amigo dessa pessoa, eu só teria contato com essa pessoa daqui a um ano, no próximo congresso. Isso se a gente lembrasse, porque muitas vezes a gente chegava no congresso e nem estava lembrando mais da pessoa, ainda acontecia muito isso. Já nos dias atuais, não. Nos dias atuais, eles conhecem pessoas pela internet, pelo WhatsApp. Por exemplo, eu tenho amigos, por causa de grupos específicos, seja de time de futebol, seja de faculdade, de pós, gente que nunca vi. Por exemplo, eu tenho dois amigos, dois caras que se tornaram meus irmãos, que fizeram seminário comigo, estão fazendo seminário comigo, mesmo eu nunca tendo visto os dois na vida. Então os adolescentes de hoje, eles estão tendo amizade muito instantânea, são super amigos sem nunca ter nem se conhecido. Então hoje eles querem um convívio mais íntimo. E é o momento da gente puxar para quê? Para o discipulado. O vida na vida, o tete a tete, o pessoal.
Sei que isso é novo para gente batista, pelo menos aqui para gente do interior, não sei, porque isso é muito regional, mas para esse termo, por incrível que pareça, ele é da época de Jesus, mas a gente está retornando hoje muito ferrenho, muito pesado a usar esse termo. Hoje, os nossos adolescentes, eles querem discipular uns aos outros, estarem juntos, eles querem ser discipulados, terem comunhão e quem sabe até vir a discipular um amigo da escola. Tem acontecido isso muito aqui na minha região. Eu já conversei com outros líderes que também falaram que já aconteceu isso com eles também, tá? Cada um nas suas regiões, de adolescente querendo indicar adolescente, trazer adolescente, porque eles querem colocar os adolescentes no seu convívio social, seus amigos de escola, e querem converter os seus amigos. Isso é muito bom. Isso é muito bom. E nós precisamos estar aqui para apoiá-los. Como que eu apoio meu adolescente nisso? Não criticando, sabendo a hora de dizer não, lembra do livro? Sabendo como dizer não, como dizer não e quando dizer sim. Para dizer, nós trabalhamos aqui há alguns anos com o congresso, com Acampa Dentro, o nome que a gente chama aqui, né? Acampa Dentro interno, para que despertar e amadurecer entre eles, despertar eles para o ministério, combater, lógico, o pecado. Falamos sobre pecado diretamente, é o próximo ponto que eu vou entrar, é isso. Falamos sobre pecado, despertamos, ensinamos, e esse ano nós chegamos ao entendimento, os líderes, que não era mais um ano de trabalhar retiro, Acampa Dentro. Era a hora da gente sair. Por quê? Era a hora da gente liberar que eles trouxessem os seus, era a hora da gente evangelizar. Como que a gente vai evangelizar os de fora, os adolescentes de fora, se a gente não tem nem os nossos adolescentes filhos? Então, era o planejamento para 2020, nós adiamos, obviamente, para 2021, por causa de toda a pandemia, sendo que esse era o nosso planejamento. Era abrir o nosso Acampa Dentro para que outros pudessem vir e outros pudessem conhecer o que é ser um jovem cristão. E isso é importante nos dias atuais. Adolescente ajuda a converter adolescente. Lembra aquele ditado? Ovelha gera ovelha, pastor cuida da ovelha, mas ovelha gera ovelha. Melhor forma de gerar novos adolescentes cristãos são os adolescentes cristãos pregando. Mostrando quem eles são, mostrando que sim, nós podemos ser felizes sendo cristão, e mostrando a nossa alegria, mostrando que um congresso a gente brinca, que a gente faz dinâmicas e por aí vai. Essa é a forma de trazermos novos adolescentes para o nosso convívio. E nós precisamos liberar os nossos adolescentes a fazer isso no momento certo. Como eu disse, no nosso momento que nós fizemos, se eu não estou enganado, 5 Acampa Dentro, 4 ou 5, fechados. E esse ano que a gente iria abrir o nosso primeiro, para quem não é da igreja. E foi basicamente por isso. Muitos adolescentes ficavam revoltados. Eu quero trazer meu amigo para Cristo. Eu ouvia muito disso. Aí quando a gente falava bem assim, quem é você na escola? Esses tempos eu falei um palavrão para a professora, esses tempos eu fiz isso. A gente falava, então, se você não mudar lá, seu amigo não vai vir para Cristo. E é isso que a gente precisa, e é sumo importante a gente saber o momento, ter o feeling para saber o momento em que a gente vai deixar de trabalhar internamente para abrir o trabalho externamente. Não é fácil, tá? Sobre, que eu falei que seria o próximo ponto, sobre a hora de dizer sim e não sendo sincero. Nós precisamos ser sinceros com nossos adolescentes. A geração passada, a gente se contentava, como eu disse, com um não. Reclamava, perguntava do porquê,
mas a gente ouvia dos nossos pais bem assim, não é não, ponto final. Então a gente acostumou com isso. Os adolescentes atuais não estão acostumados com isso. Nós precisamos entender o porquê de falar, como falar e se vamos falar com o adolescente o que está acontecendo. Como assim? Nosso pastor não liberou um congresso. A gente vai falar para um adolescente o pastor não permitiu o congresso? Aí vocês vão falar, não, porque vamos colocar os adolescentes como pastor. Aí o outro já está pensando, sim, nós temos que ser sinceros com nossos adolescentes. E eu vou colocar mais um. É preciso falar? Isso vai ajudar? Isso vai prejudicar? Como que já é o relacionamento dos seus adolescentes com o pastor deles? Com o pastor presidente da igreja, caso você já seja um pastor. Qual é o relacionamento? Nossos adolescentes atuais, eles não gostam de ser enganados. Não estou falando de falar mentira não, porque isso nem a geração passada, nenhuma geração acho que gostava disso. Mas os adolescentes atuais, eles gostam de saber o porquê, eles gostam que sejam sinceros com eles. Então, não, por quê? Não é o momento. Para a igreja agora não é o momento, querendo ou não, você está respondendo que o pastor achou que não é o momento, querendo ou não, ele é o líder espiritual. Então, nesse momento, isso não é o momento. Aconteceu aqui, há uns 3 anos atrás, de um grupo de adolescentes criar um projeto entre eles, não chamaram a gente, os líderes e tal, criaram um projeto entre eles, com apoio de uma pessoa que não é da liderança, mas que estava de bom grado ali tentando ajudar, que era no secreto. Aí eu fui tentar entender o que era, afinal de contas era entre eles, era muita comunhão deles e era assim, eles queriam fazer um momento de comunhão com um momento de adoração individual, mas só podia ser quem era da panela deles. Como eu aprendi, panela não é ruim. Panela é boa, desde que seja uma frigideira, ou seja, desde que não tenha tampa, desde que não seja algo fechado. Tentei conversar, não queriam tal, e eu solicitei então informação dessa pessoa do que era o secreto. O secreto era o momento que eles vinham para a igreja, faziam oração, cantavam hino. Mas toda vez que essa pessoa pegava a Bíblia para pregar, dava sede, vontade de ir no banheiro e eles não ficavam. Fui procurar entender, aí já chamei uma das líderes para perguntar o que é o secreto. Porque a Bíblia fala que a gente tem que entrar no nosso quarto e no momento a sós com Deus, adorá-lo e tal, e o secreto nada mais é do que uma adoração em comunhão. Falei, tá, interessante, mas você já percebeu que está perdendo a lógica? O secreto é individual? Mas por que tem que ser individual? Como eu disse, adolescente do início do século XXI, que é o que a gente está vivendo hoje, nossos adolescentes do início do século XXI, hoje estão fazendo seus 20 anos. Eles não aceitam uma resposta, por que não? Eu tive que pegar a Bíblia, eu tive que provar para essa pessoa, essa menina, que estava errado. Ela mesmo assim, ela tentou argumentar. Aí quando eu virei para ela, eu falei bem assim, tá, então vamos direto. Vocês querem estar na intimidade com Deus? Bíblia, cadê? Na hora do louvor lindo, luzes apagadas, apagado não pode dizer, né? Aquelas luzes bem fraquinhas, com louvores bem de mantras, lindo, 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 lindo. E na hora da palavra, vocês vão para onde? Aí, depois de um tempo, esse projeto veio acabar. Mas por que eu estou explicando desse projeto? Se eu virasse para ela e falasse bem assim, não vai ter... mas por quê? Porque está contra a Bíblia. E não explicasse esse projeto estaria acontecendo aos trancos e barrancos, se bobear até os dias de hoje, só para ter o prazer de bater de frente.
porque eles não entendem o sim e o não se você não explicar o que é o sim e o não, como dizer e por que dizer, tá? E eu parabenizei depois de um tempo, esperei realmente para ver se tinha acabado, e quando eu vi que realmente tinha acabado, eu parabenizei e nós substituímos, foi na mesma época, fizemos um Acampa Dentro, e no Acampa Dentro nós fizemos um projeto parecido para que elas entendessem que existe um momento para uma coisa e um momento para outras coisas. Que você pode sim adorar com uma luz baixa ou com a luz apagada, que você pode fazer um momento de confraternização, de comunhão espiritual, ou seja, orar em comunhão com seus amigos e principalmente compartilhar com seus amigos para que haja cura. Nós fizemos isso durante o Acampa Dentro e ela entendeu e depois veio falar comigo e com outros líderes que agora ela estava começando a entender que a gente não queria bater de frente com ela, com medo de perder a liderança. Que como o pai dela criticava muito ela falava que era o medo de perder a liderança para um adolescente. E isso já entra em outro ponto, que é já bem da psicanálise mesmo, que é a gente trabalhar com a transferência e contra-transferência. O que é transferência e contra-transferência? Na psicanálise, vamos supor que eu esteja aqui como terapeuta, você vem para ser atendido comigo. Se não houver uma transferência da sua parte para com a minha pessoa, ou seja, se vocês não entenderem, não olharem para mim e verem que eu estou ali para levar cura, não que a cura esteja em mim, mas digo assim, buscar, poxa, se eu for lá no março, eu vou ser curado nisso. Se você não trouxer essa transferência, essa confiabilidade, esse respeito ao profissional, não vai haver terapia. Não vai haver terapia. Isso a gente chama de transferência. Você transferir para o terapeuta algo que você sabe que você precisa e que você pode confiar que aquela pessoa está preparada para te ajudar. Se você não transferir, não fizer a transferência, a chance de você gastar dinheiro e não terminar um tratamento ou não concluir é gigante, se não for quase que total. Então, nós podemos trazer isso para o nosso ministério. E sobre a contra-transferência já é o terapeuta entender a situação do paciente. No nosso caso, é nós, como líderes, entendermos a situação dos adolescentes, tá? Então vamos lá. Como que acontece a transferência deles conosco? Eles têm que olhar para a gente e ver uma pessoa de confiabilidade, de confiança, uma pessoa de entendimento e o principal, uma pessoa que está ali porque ama eles, não está ali porque o pastor está obrigando. Isso é importante, gente. Antes de dizer sim para o seu pastor, pense que adolescente dá dor de cabeça, adolescente estressa com o jeito de ser, o jeito de querer, o jeito de agir. Não vou chegar aqui e falar com vocês porque eu gosto do ministério e falar, gente, é uma maravilha trabalhar com adolescente não dá dor de cabeça, adolescente, eu vou estar mentindo para vocês. Então, foquem nisso. Eu preciso que meus adolescentes confiem em mim. Confiar em mim é como? Quando você passar na rua, que vê aquele seu adolescente da sua igreja fazendo alguma coisa errada, não sai assim gritando, expondo. Mostre para ele que você viu. Como que você vai mostrar? Olhar, fazer um sinal de positivo, dar um sorrisinho, só para ele ver, meu líder me viu. Não precisa você procurar ele vai te procurar. Falo sem medo, tá? Ele vai te procurar. Quando ele te procurar, não condene antes de ouvir ele. Mas eu vi meu adolescente bebendo, lógico que eu vou condenar. Não condene.
Espere ele. E lembrando, nesse meio tempo, não fale com o pastor, não fale com o responsável. Ore, primeiramente, ore. Aí alguns vão falar, mas como que eu não vou falar para o meu pastor que um adolescente membro da igreja estava bebendo na rua? Simples. A Bíblia diz que se você vê o irmão pecando, não fala, vá até seu pastor e faça fofoca. Principalmente se você for líder. Fala para você ir até o irmão e conversar com ele. Se ele não aceitar, você chama uma testemunha. 1 ou 2 testemunhas. Então, vou repetir. Você viu que o adolescente está fazendo... Estou falando porque já aconteceu de líderes falar que viu o adolescente dele fazendo algumas coisas e que foi falar com ele no meio da rua, já chamou a atenção. Não faça. Ano passado eu tive o prazer de dar aula para adolescente meu. Tive o prazer. Prazer porque tive um convívio muito mais próximo, mas ao mesmo tempo desprazer porque eu ouvi e via coisas que me desagradavam enquanto líder, mas que eu tentava entender e deixava ele bem aberto para vir conversar comigo. Mas voltando, quando esse adolescente for conversar com você, não julgue. Não fala, porque quem bebe vai para o inferno, porque a Bíblia diz que os beberrões não herdarão o reino dos céus. Nós sabemos disso e te digo mais, eles sabem também, tá? Eles sabem também. Não julgue, tenta entender primeiro o porquê. Estou falando do caso de bebida por ser algo mais simples, mas pode ser qualquer outra situação que você tenha visto que sabe que não é um bom exemplo, por aí vai. Converse com ele, termine a conversa com ele, falando com ele que ele precisa expor isso para a família e pedir perdão, seja qual for. Lembra que para que se haja cura de pecado, libertação de pecado, tem que haver a confissão. Incentive a eles a fazer a confissão. E o principal disso tudo, termine com uma oração. É estranho, quando eu falo assim, sem brincadeira, eu me sinto estranho estar falando assim, porque parece que eu estou assim, querendo dizer que outras pessoas não fariam isso. Não, sabe por que eu falo isso? Porque quando eu fui adolescente, aqui na minha cidade começou tecnogospel. Isso que você está ouvindo, gospel. O menino está aqui atrás, o Will, ele está atrás da câmera. Ele fez uma cara feia porque não é da época dele. Tecnogospel. Uma igreja que estava começando sua caminhada, uma igreja hoje até firmada aqui, alugou um clube e fez nesse clube uma festa gospel com música techno, ou com DJ, por aí vai. Eu e mais 2 adolescentes daqui da igreja nós fomos. Sem brincadeira nenhuma, o que nós fomos julgados não está no gibi. No domingo, isso foi no sábado, no domingo quando nós chegamos aqui, o bom dia de alguns era: soube que você foi na festa ontem, vai pro inferno. Te juro. Will, você sabe que eles estão ouvindo você rindo. Mas o meu pastor não fez isso. Meu pastor não me criticou, meu pastor não me procurou, meu pastor... Nada. Quando eu virei para ele, falei com ele, falei bem assim: pastor Arthur, eu fui em tal lugar? Não sei. E o que você acha? Eu no seu lugar não iria. Então ele ali, ele me ganhou. Tanto que teve a segunda, a terceira, a quarta, eu não fui. Mas se é técnico gospel, você acha errado? Não. Mas na época, para minha igreja era. E inclusive isso depois o meu pastor veio falar comigo. Na época que aconteceu isso aqui na minha igreja, isso era um escândalo, não era algo aceitável igual hoje. Hoje, se a gente falar em nós fazermos uma tecnogospel, que nem usa mais o termo tecnogospel, a igreja aceita, sendo que eu não posso escandalizar meu irmão. E na época, sim, isso seria um escândalo. Então, meu pastor, ele me fez transferir para ele que ele era uma pessoa de confiança que eu poderia confiar. Então, a partir daquele momento, tudo que eu queria,
que eu achava certo ou errado, eu conversava com o meu pastor. Minha igreja na época era pequena, inclusive eu era um dos líderes dos jovens e adolescentes quando aconteceu isso, e eu não tinha que ir, tinha que ir diretamente a ele. Hoje, graças a Deus, nossa juventude adolescente tem pastores específicos para lidar com eles. Então isso é transferência, é vocês mostrarem para os seus adolescentes que eles têm algo ou alguém para que eles possam confiar. Que se eles podem confiar em você, que você não vai chamar os pais, que eu lembro que na minha época tudo era chamar pai, que você não vai levar o nome deles até, que vocês não vão levar o nome deles até a assembleia, para a expulsão deles, porque viram eles fazendo alguma coisa errada, mas que você vai decidir caminhar com eles e ajudá-los nas suas dificuldades. Contra a transferência, vocês transferirem para eles que vocês estão dispostos a ajudá-lo a melhorar. Como eu disse, você não vai criticar, mas você não vai aceitar. Você não vai aceitar, não estou falando para aceitar, mas você vai entender o momento que eles vivem e que eles caíram e vai caminhar com eles. Então, a função do líder de ministério de juventude, de adolescente, não é um acusador. Nós já sabemos de quem é essa função, certo? Nós sabemos quem está aí para acusar e quem está aí para apontar o dedo. Nossa função no ministério de adolescentes é trabalhar com eles de uma forma que eles venham entender qual é o caminho certo que eles devem andar e qual o caminho errado que eles não devem andar. Tá? Nós precisamos compreender isso, que nossa função no ministério não é a função de acusar, mas uma função de ajudar, de apoiar, de levar esse ministério, esse adolescente a entender quem é ele no mundo, primeiramente, e principalmente quem é ele enquanto adolescente na igreja. Na igreja hoje se diminuiu muito, pelo menos eu percebo isso, que se diminuiu muito, aquelas palavras assim, os jovens não fazem nada, os jovens tal. Mas em compensação, se aumentou muito a não participação do adolescente na liderança da igreja. Eu entendo que uma das funções do adolescente é ser preparado para o futuro. E a principal função do Ministério de Adolescentes não é fazer eventos, tanto que vocês já devem ter percebido que até agora eu não dei dica nenhuma de eventos que funcionem, porque os eventos são individuais. Eu posso dar daqui a pouco, na próxima aula, eu posso citar alguns exemplos de algumas coisas que funcionou aqui na igreja e que a gente já está revendo também, tá? Mas eu não posso virar para vocês aqui e falar bem assim, tal evento funcione, faça tal coisa. Mas vocês precisam entender quem é o adolescente que vocês estão recebendo nos dias atuais. O adolescente do século XXI, estamos no 20º ano do século XXI, já literalmente batendo as portas aí para o 21º ano do século XXI. Quem são os adolescentes do século XXI? O adolescente do século XXI, ele não está preocupado mais com política igual do século XXI atual, não está mais pensando igual os adolescentes do início do século XXI na parte de política, da forma que a gente pensava, tá? Eles estão pensando de uma forma um pouquinho diferente da nossa, e isso me assusta. Os adolescentes de hoje estão pensando mais sociologicamente do que biblicamente. Esse é o termo certo. Como assim? Eles estão pensando mais sociologicamente do que biblicamente.
Isso está no livro Adolescente, esse que eu mostrei do Kindle. No último capítulo, que foi até o Luiz Carlos Osório que escreveu, ele fala sobre essa forma de pensar e de agir do adolescente nos dias atuais. O adolescente hoje está mais preocupado com questão ecológica, questão, infelizmente, de movimentos sociais, feminismo, causa negra e por aí vai. Coisa que a minha geração não estava preocupada. Por que eu estou falando que eles estão pensando mais sociologicamente e menos biblicamente? Minha geração, lembro que a gente ia para congresso quando alguém falava bem assim, precisamos pensar nisso. A gente falava, precisamos pensar na Bíblia. A Bíblia tem que definir se isso é certo ou errado. Hoje em dia a gente está vendo que os movimentos sociais têm crescido muito. Qual é a minha função e a sua nesse momento? Ensinar que direita e esquerda é bom ou é ruim? Não. Ensinar que capitalismo e comunismo têm que existir? Não. Ensinar que A ou B está errado ou certo? Não. Não fazer nada, não ensinar nada? Também não. Nossa função é ensinar a Bíblia. Nossos eventos têm que ser voltados para a Bíblia. Tudo na vida do cristão tem que estar pautado e calcado na Bíblia. Então, Márcio, como que eu vou combater esses movimentos? Como? É complicado, não vou mentir para vocês não. Bem complicado nos dias atuais. Mas o que nós precisamos ensinar para os nossos adolescentes é que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia ela não contém, ela é a palavra de Deus. A Bíblia ela não tem que ser atualizada, tá? Ela tem que ser contextualizada, ou seja, você tem que falar do pecado sim no século atual, mas você não tem que usar a Bíblia para condenar ninguém ao inferno, porque a Bíblia ela não condena, ela liberta do pecado. Então você tem que ensinar para o seu adolescente que sim, feminismo tem parte boa, pode ser que tenha, não estou dizendo que sim nem que não é meu papel, até porque não estou aqui nem pensando nisso. Não é meu papel dizer que o feminismo, movimento negro, movimento LGBT, movimento das causas sociais, movimento das causas ambientais, não estou dizendo que isso é ruim, mas nós temos que mostrar para os nossos adolescentes aonde que está isso na Bíblia. Por exemplo, eu vejo um lado bom no movimento das causas ambientais. Para mim, é pecado quando alguém destrói o meio ambiente por destruir. Como assim? Quem fez o meio ambiente? O meio ambiente, da mesma forma que nós fomos feitos, foi feito por Deus. Então, no momento que se há uma queimada, uma destruição por destruir, não estou falando uma queimada que aconteceu, que a gente sabe que pode vir a acontecer através de um sol quente ou por aí vai. Estou dizendo, alguém que foi lá de propósito tacou fogo em alguma área ou desmatou uma área de forma proposital. Para mim isso é pecado. Então eu não posso virar para o adolescente e falar que ele está errado e defender essa causa. Porque eu creio que isso seja pecado, porque vai contra a palavra de Deus. Certo? Sendo que, vamos lá, feminismo ou femismo, como alguns querem defender, quando quer dizer que a mulher não tem que ser cuidada pelo homem, que a mulher não tem que ser acariciada pelo homem, que o homem não tem que ser cavalheiro de abrir uma porta do carro para ela, que o homem não pode ser cavalheiro. E sim, eu já ouvi isso. Eu desvirtuar a Bíblia. Porque a Bíblia ela é bem clara em nos ensinar que a igreja é a noiva de Cristo e que Cristo zela por nós. E fora os textos de Efésios que falam que o homem tem que amar sua esposa e por aí vai. Mesma coisa que a esposa tem que ser submissa. Então, eu tenho que estar preparado, repito, para usar a Bíblia
Eu estou apontando o Kindle porque no Kindle tem Bíblia. No meu, pelo menos, tem. Usar a Bíblia para combater esses movimentos. Ah, Márcio, mas poxa, está sendo bem difícil. Os professores na escola, não vou mentir para você não, queridão ou queridona, não vou mentir para você não. Sou professor, tem muita fake news sendo jogada nas nossas costas, hein? Cuidado. Também tem muita coisa que é feita por professor sim, também não estou tirando também não. Mas muitas das coisas que o seu filho aprende não está dentro da escola, está dentro desse aparelhinho que inclusive eu estou usando para filmar aqui, chamado celular. O celular, ele hoje está sendo um propagador de heresias, um propagador de movimentos anticristãos, e por aí vai. Então, cuidado com o que seu filho ou o seu liderado tem visto pelo celular. Lógico, também tem que cuidar do que tem sido falado nas salas de aula, não estou dizendo que não. Mas movimento negro, vários movimentos, veja o que isso tem de cristão e o que não tem, e ensinem o seu adolescente, não tente enfiar a goela abaixo. Como eu disse ainda há pouco, não adianta você virar para ele e falar assim, tá errado. Tá errado por quê? Aonde? O que está errado? Eu costumo falar com todo mundo, não existe na política, e os movimentos sociais são políticos em sua grande essência, não existe na política lado totalmente certo nem lado totalmente errado. Então, provavelmente, nesses movimentos sociais, não todos, mas alguns, deve ter alguma coisa boa para tirar. Tente fazer eventos para debater isso com seus adolescentes, para colocar em pauta. E sabe por que disso? Alguns já devem estar falando bem assim, o que isso tem a ver com liderança de adolescente? Esses são os próximos adolescentes que vão votar. Os próximos jovens, desculpa. Se a gente não preparar os nossos adolescentes cristãos hoje, vai chegar amanhã, eles vão estar fazendo campanha com camisa pró-aborto, de retirada dos símbolos cristãos dos tribunais de justiça e por aí vai. Alguns já estão assistindo, devem estar falando assim, mas nós somos um país, como que é laico? Laico e laicidade, laicista e laicidade são coisas diferentes, tá? País laico não significa sem religião. O Brasil é um país cristão. A religião do Brasil é o cristianismo através do catolicismo, principalmente. Nós não somos um país sem religião, mas um país que a religião não define quem nós somos, ou seja, não obriga que todos sejam cristãos. Então, se você não estiver preparado para bater um papo sério com seu grupo de adolescentes, para conversar com eles sobre o que é ser adolescente, como é ser adolescente nos dias de hoje e principalmente bater de frente com todo esse ensinamento que a mídia, não só através da Globo, mas de vários outros canais, mas que a mídia tem feito, que as redes sociais têm feito, amigos têm feito, alguns professores têm feito. Se você não estiver preparado para bater de frente com eles, com essa galera, você infelizmente vai perder seu adolescente quando ele tiver seus 15, 16 anos, tá? Na próxima gravação, na próxima aula, no próximo vídeo, até a deixa desse, nós vamos começar falando sobre a idade, de acordo com o estudo, que o adolescente ou o jovem começa a sair da igreja. Por isso que nós estamos terminando esse vídeo falando sobre isso. Então, na próxima aula a gente continua. Que Deus te abençoe.